Em Casa com o Chicão Tofani, eu recebo o doutor Daniel Dias Machado, com uma produção de imagens do meu amigo Sidney Costa. E na torcida é Carolina Cartomante, que me diz os ingleses. E aí, doutor, qual é as novidades? Eu sei que você recebeu um prêmio relativo à atividade de harmonização facial, não foi? Sim, Chicão, para mim foi uma grande honra receber esse reconhecimento em nome da harmonização orofacial brasileira. Eu fui o primeiro cirurgião orofacial a receber um prêmio emérito da Universidade Nacional José Faustino Carrión, de Guacho, no Peru, que é uma universidade federal do estado peruano. Me reconheceu como cirurgião orofacial, uma bititulação, um prêmio emérito da Faculdade de Medicina dessa Universidade Federal do Peru. Para mim, Chicão, é mais do que um prêmio para o Daniel Dias Machado, mas é um reconhecimento à habilidade do cirurgião orofacial brasileiro, né? Sendo que, se nós pensarmos nas ciências médicas, e quando nós pensamos em Peru, lembramos de Incas, lembramos de traumatologia maxilofacial com os Incas, né? Que eles eram referências. Portanto, que nós temos o símbolo do TUMI, né? Que era das cirurgias cranianas, né? Saindo dos Incas e voltando a Porto Alegre, recebi uma ligação agradecendo a minha presença, ter levado vocês, teus amigos, no New York 72. Que noite incrível. Tio. Foi bacana, né? Foi muito bom. Para ter uma ideia, no mês de setembro, Hermenegildo de Angola está de volta a Porto Alegre. Ele se apaixonou. Falou que aquela noite foi se apaixonou pelas chicas. Também. É igual que o homem pode casar com duas mulheres? Até mais. E Angola é interessante. Lá não tem é crime. Poliamor. Não, lá é o poliamor. O que é o poliamor? Poliamor é quando o homem ele pode contrair matrimônio com mais de uma mulher. E em Angola você pode contrair matrimônio com mais de uma mulher, desde que você possa manter essas mulheres. Daí esse é o problema. Eu brinco, gente. Esse é o problema. Mas tu pode? Mas tu tem mais de uma mulher? Eu falo, não, eu não tenho. Tenho a minha esposa, mas se pode. Mas pode morar com as duas. Pode morar com as duas. Tem até uma reportagem, quem quiser pesquisar depois. Isso. Tem um senhor em Angola que tem 50 e poucas mulheres. Tá, mas aí é um harém, né? Aí é que nem os A residência dele fica no centro e as residências das mulheres ao redor. Então, ele não mora com nenhuma, ele mora sozinho. Cada dia vem uma. Cada dia ele passa. Ele tem 52 semanas, ele tem um ano para voltar para outra. E quem se comporta bem, ele não passa na semana. Isso aí, mas aqui no Brasil não dá certo. Não, a mulher brasileira é muito ciumenta. Aqui as pessoas são muito... vão querer fazer festa daí. Mas meu irmão, eu fui para Angola, acho que umas 20 vezes lá em Angola. Conheci bem o país e eu comecei a entender um pouquinho da cultura. Porque quando nós saímos daqui do Brasil, chegamos lá, nos deparamos com poliamor, automaticamente para ele já pensa o quê? Já pensa na parte mais sexual, mais carnal da coisa. Mas tem uma cultura bem forte lá em relação a isso, né? Uma mulher mais velha que coordena as demais, coordena a educação. Tem uma gestora, filhos, então. Tem uma gestora. A primeira esposa é a gestora das demais. E o homem é o responsável por manter essa estrutura. O homem é os pila. E as mulheres coordenam a criação dos filhos. É uma cultura interessante. Sabe? Eu acho que estranho, porque Angola tem um passado português, não é? Sim. Cristão. Portugal sempre foi um dos grandes baluartes do cristianismo. O cristianismo é uma religião em Angola ou não? É uma religião em Angola. Contudo, em Angola, Chicão, tem algo que é muito interessante chamado direito costumeiro, que é o direito dos costumes. Por mais que o colono ele chegou em Angola e ele colonizou esse povo, o direito costumeiro dos costumes, ele permaneceu. Então a religião católica ela chegou em Angola, mas alguns costumes permaneceram. Por exemplo, se você vai numa região afastada de Luanda, você tem uma figura chamada Elseba. E essa figura,
ela tem um poder como se fosse um delegado ad hoc. Ou seja, ele é um delegado, ele tem um poder de polícia na região, mas ele não é parte do Estado. Mas a cultura reconhece ele como Mas então como é que o senhor explica essa poligamia se é um país cristão? O cristianismo não aceita a poligamia. É um país cristão, mas que tem um aspecto cultural originário muito forte. Então o cristianismo chega em Angola com os portugueses, contudo não consegue modificar a cultura o 100% em Angola. Então a parte da cultura de Angola, quando você fala de poliamor, inclusive para ter uma ideia, as mães, quando as filhas elas não aceitam essa cultura, as mais jovens, conversam com as filhas. E conversam o que está acontecendo, por que você não está respeitando a nossa cultura? Quer dizer, é uma coisa cultural. É uma coisa cultural muito forte. E eles gostam disso, né? Gosta. Tem amigos que têm 10, 15 mulheres, mas foi uma experiência, uma imersão muito interessante nessa cultura. O que é sustentar uma mulher lá? É casa, pão e comida, roupa lavada, que nem diz aqui, ou sustentar com automóveis, um luxo? Como é que seria isso? O interessante de Angola é o quê? Angola tem os dois extremos muito presentes. Ele não tem muito classe média. Você vai no Talatona, onde você encontra homens casados, generais com 4, 5 mulheres, e aí nós falamos de casas de 50 milhões de dólares, 40 milhões de dólares, com 30, 40 empregados, 20 carros. Esta realidade, como também você vai no outro extremo e você vai às casas de lata de Angola. Casa de lata seriam casas de zinco, onde as pessoas morrem de frio e morrem de calor. Então, Angola, a classe média é muito pequena e os extremos são bem afastados. Então, você encontra o Talatona, que é uma realidade que é difícil encontrar no Brasil, que são de multimilionários, e você encontra também as casas de lata ou chapa, que são também na mesma cidade. Então eu conheci essas duas realidades, tanto quem pratica poligamia, os multimilionários, família do ex-presidente, como também das pessoas mais tradicionais. A poligamia pode ter nas pessoas mais simples, então. Do mais simples quanto ao mais rico, né? Quer dizer que dá de tudo, então. E também, meu irmão, algo bem interessante do país é o quê? Quando você fala de saúde em Angola, nós falamos... Porque a gestão pública é muito precária. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns hospitais em Angola, né? E é interessante, os políticos de Angola, geralmente eles se tratam aonde? Se tratam no exterior. O dinheiro que era para ser investido muitas vezes no modelo de saúde do Estado não é investido. E aí, quando eles precisam de um suporte, eles buscam o exterior. Porque lá nós temos paludismo, nós temos febre amarela, nós temos... SUS não existe lá. Tem, mas é bem precário. Eficaz é só no Brasil, né? Isso tem uma coisa, meu irmão, que o brasileiro ele fala muito do SUS, muitas vezes. Fala mal do SUS, mas eu sou apaixonado por esse modelo de sistema único de saúde. Só o Brasil tem. Eu tive a oportunidade de conhecer 42 países, aos meus 41 anos, quase próximo, né? Mais um ano, mesma idade que países. E eu nunca encontrei um modelo único de saúde financiado pelo Estado. A minha sogra, por exemplo, passou por uma dificuldade de saúde e 100% pago no Peru. Sendo que no Brasil nós encontramos, por mais que não é perfeito o modelo, contudo o modelo ele existe e ele funciona, né? Com os seus déficits, mas funciona. Né? Então, quem quer fazer um visual assim, cinematográfico, todas aquelas coisas, o Dr. Daniel Dias Machado, inclusive é sócio do Dr. Robert Ray, que é o Dr. Hollywood, aqui no Rio Grande do Sul. Queria que o senhor desse o seu telefone, endereço aí para as pessoas. Com certeza. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da nossa clínica, é uma clínica conceito em Porto Alegre. Nós trabalhamos muito com a harmonização orofacial e corporal também, com muitas técnicas do Brasil e do exterior. Pode entrar em contato com o nosso WhatsApp, que é o 40 42 09 53, ou pelo nosso Instagram, né, Dr. Daniel Dias Machado. Valeu, querido. Grande noite, grande dia, e a gente continua
sempre aqui em casa, com o Chico Tofani, sai da internet, vai para Facebook 1, Facebook 2, vai para História 1, História 2, vai também para Instagram e YouTube contigo.